queremos falar, irmãos, sobre o poder da palavra. E é óbvio que quando nós falamos da palavra que sai da nossa boca, nós precisamos entender que essa palavra que sai da nossa boca é, de fato, ou pelo menos deve ser, de fato, a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O mesmo João, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz: jovens, sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já tendes vencido o maligno. Quando nós vemos a criação, nós falamos disso na nossa reunião. Quando nós vemos na criação, a criação foi feita através da palavra. Deus disse, Deus proferiu, Deus estabeleceu uma palavra que, unida ao seu próprio espírito, criou todo tipo de restauração, todo tipo de criação sobre um caos existente. Então, sem dúvida alguma, nós temos que entender que o Senhor quer usar a palavra de Deus para restaurar aquilo que está quebrado, para criar aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. E aonde que está essa palavra? O mesmo evangelista João diz que o verbo que estava com Deus na criação, e por intermédio desse verbo foram feitas todas as coisas, agora esse verbo está em nós. O verbo habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor quer que a sua igreja exerça o poder dessa palavra. E nós não estamos falando aqui de confissão positiva ou qualquer tipo de esoterismo, qualquer tipo de doutrina contrária ao verdadeiro evangelho. Nós estamos falando sobre o poder que a igreja tem de profetizar. Como Ezequiel profetizou em Ezequiel 37, depois de ver um vale de ossos secos, o Senhor disse: então profetiza, Ezequiel. E nós temos recebido do Senhor essa orientação de como nós estamos nos portando com relação à palavra que existe na nossa boca. Quanta restauração o Senhor pode fazer na nossa família, no nosso casamento, na nossa relação de pais com filhos, se nós entendermos que as nossas palavras, que já não são as nossas palavras, mas as palavras de Jesus em nós, têm poder de restaurar. Mas, infelizmente, irmãos, segundo o livro de Provérbios, a palavra de Deus diz que as palavras também têm poder de matar. Na nossa língua está o poder da vida e o poder da morte. Tiago diz que o membro pequeno que governa todo o corpo, que a gente possa fazer bom uso da palavra. Bom uso da palavra. O mau uso da palavra, uma palavra colocada fora de tempo, ela pode destruir quem ouve e também destrói quem fala. Uma palavra colocada no tempo certo, uma palavra temperada com o poder do Espírito Santo pode restaurar uma esposa cansada, um marido abatido, um filho desviado, situações na nossa casa que estão caóticas podem ser restauradas pelo poder da palavra. Então, queridos, vamos usar essa palavra que está em nós. O mesmo livro de Tiago diz que de uma boca não pode, de uma fonte não pode proceder coisas boas e coisas ruins. Assim também a nossa boca profira a palavra de Deus, que a gente possa proferir aquilo que realmente tem poder para construir, não destruir. Não se pode trafegar entre a maldição e a bênção. De uma mesma fonte não pode surgir bênção e maldição. Então vamos vigiar, vamos entender o poder que essa palavra tem para criar. E na nossa vigilância também compreender o poder que essa palavra tem para destruir. Infelizmente hoje muitos lares estão destruídos por causa da palavra que saiu da nossa boca. Muitos casamentos estão destruídos ou estão caminhando para a destruição por causa de palavras que saem da nossa boca. Muitos filhos estão desviados, não amam a Jesus, não querem mais estar numa congregação, fazendo parte da comunhão,
por causa de palavras que saíram da nossa boca. Então as nossas palavras, irmãos, literalmente têm poder. Não porque estamos, de certa forma, confessando positivamente, não. Porque as nossas palavras, se somos nascidos de novo, nada mais são do que as palavras de Jesus dentro de nós. Que a gente possa meditar nisso e que a gente possa exercer. Irmãos, é tempo de prática. Nós estamos vivendo 7 anos de um mover maravilhoso, de uma misericórdia, que todos os dias eu tenho agradecido ao Senhor por esse tempo. Mas o Senhor também está nos dizendo que o tempo de ensino, o tempo em que a graça dele foi tremenda sobre nós, nos dando direções das quais nós não éramos merecedores de receber. Mas agora, irmãos, o que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós temos ouvido? Então chegou o tempo da prática. Chegou o tempo de colocarmos em prática aquilo que nós temos ouvido. Você que é marido, por que você não diz eu te amo para sua esposa, para os seus filhos? Por que você não diz que eles são importantes para você? Ah, eles já sabem, mas a palavra tem poder. Talvez numa frase simples como essa, muita gente seja curada. Muita gente precisa dessa palavra vinda da nossa parte para poder ser curado. Você esposa, você filho, você pai, você ministro, você servo de Deus. Quantas palavras têm saído da nossa boca? Quantas mesas, às vezes, nós teimamos ainda em ficar participando, mesas de escarnecedores que proferem palavras de maldição, palavras que destroem. Que a gente possa, irmãos, estar atento a tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Se na criação inicial o Senhor usou a palavra, na nova criação é através da palavra que o Senhor também está edificando essa noiva, edificando esses novos céus e nova terra, dos quais a gente tanto anseia participar, definitivamente. A palavra estava no princípio e a palavra está agora. Deus não muda de método. O que acontece é que hoje Deus usa a sua igreja como aquela que tem nas suas mãos o poder dessa palavra. A palavra está em nós. É a nós que é dado o poder de disseminar essa palavra. Foram aos discípulos que Jesus disse: ide, proclamai o evangelho a toda criatura, façam discípulos. É aos discípulos, aos crentes, aos filhos de Deus que o Espírito Santo é derramado e nos é ordenado: ide, sejam testemunhas. Aonde está a palavra, irmãos? A palavra está em nós. E como nós estamos usando essa palavra, vai definir se nós vamos viver sobre o caos ou se nós vamos viver sobre uma nova criação restaurada, poderosa, que nós tanto desejamos.